Diz assim a palavra de Deus: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripas, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Vamos orar. Senhor Deus, já lemos a Tua palavra, vamos expô-la agora, Deus. Precisamos do Teu auxílio, precisamos da ação bendita do Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para que entendamos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender, a entender essas palavras santas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do livro de Atos. Há mais de 2 anos nós estamos expondo esse livro aqui na igreja, e eu confesso aos irmãos que é um livro maravilhoso, irmãos. Leiam esse livro de Atos, esse livro histórico que narra o começo da igreja cristã, o começo da igreja primitiva, e é um livro profundo, é um livro cheio de detalhes, é um livro cheio de nomes, é um livro maravilhoso, que a cada momento em que nós lemos, nós ficamos espantados com tantas informações e com tantos ensinamentos bíblicos. Daqui a pouco nós vamos considerar o naufrágio, que é muito conhecido pela igreja, a ilha de Malta, Paulo em Roma, ou seja, estamos chegando ao final do livro de Atos e temos sido, pela graça de Deus, edificados, ensinados pela palavra do Senhor. E nós estamos aqui num momento em que Paulo, na sua 3ª grande viagem missionária, nós vemos Paulo em Jerusalém, determinado a ir para Roma. Paulo tinha esse objetivo, irmãos. Era ir para Roma, pregar o Evangelho, a grande capital do Império Romano, onde estava ali o grande líder mundial, aquele que dominava o mundo na época, por causa das suas conquistas. Roma, a Itália, era aquela que dominava o mundo naquela época. E Paulo, então, o grande objetivo de Paulo era falar, era pregar o Evangelho ao grande imperador na grande capital do Império Romano. E mesmo que ele passando por aqueles momentos de prisão,
ali sendo julgado, ali sendo a todo instante passando por prisões, sendo acompanhado, sendo vigiado, mas o grande objetivo de Paulo era ir para Roma. E temos visto aqui como Deus tem dado oportunidades para Paulo testemunhar diante de autoridades, diante de reis, diante de governadores. E na última oportunidade, texto que nós lemos no começo, nós tivemos aqui considerando os primeiros 23 versos, quando vimos o clímax do testemunho de Paulo. Os irmãos, em momentos anteriores, ou em textos anteriores do livro de Atos, vão ver mais 2 testemunhos de Paulo. Ele dando testemunho da sua conversão, do seu chamado, da sua vocação, da sua missão dada por Deus, por Jesus Cristo, e nós vamos ver isso, mas aqui nós vemos dos testemunhos do apóstolo Paulo mais detalhados, quando Paulo abre o seu coração diante ali do rei Agripa, do governador Festo, ele abre o seu coração e conta a sua história. E hoje, o que nos resta aqui, irmãos, no sentido de nós considerarmos, são as reações desse testemunho de Paulo. Paulo ali diante dos judeus, diante do governador, diante do rei, ele dá o seu testemunho. E agora o que nós vamos ver são as reações daquelas pessoas diante daquela seleta audiência. Nós temos ali a nata do judaísmo, a nata, porque ali estava o governador, estava ali o rei. E vejam que dos versículos 24 a 26, nós vemos, em primeiro lugar, a reação do governador Festo diante do testemunho de Paulo. Ou seja, depois de Paulo apresentar suas credenciais, de que ele é um judeu da mais severa ala da religião judaica, ele pertencia aos fariseus, depois dele contar que por causa disso, perseguiu os cristãos. E é muito interessante que toda vez que nós vamos ver isso, nós vamos ver que Paulo, em outras cartas também, Paulo fala com dor no coração. Por isso ele se diz o menor dos apóstolos, por causa da perseguição ferrenha que ele empreendeu contra os cristãos. Aí ele conta que no seu caminho, quando ia a caminho de Damasco, onde aquela luz o ofuscou, ele caindo ao chão, teve toda aquela situação do seu chamado, da sua comissão, e ele então esclarece aqui nesse testemunho que ele foi obediente à visão celestial. Ele foi obediente à visão celestial. Vejam que, quando Paulo estava dando o seu testemunho, quando ele estava falando todas aquelas coisas, ele foi interrompido. Ele foi interrompido quando o governador Festo, ele diz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ou, em outras palavras, ele estava dizendo que Paulo havia perdido o juízo. Paulo havia se tornado insano. E a causa disso é por causa da sua erudição, o conhecimento que Paulo tinha das doutrinas que ele estava apresentando, o evangelho que o apóstolo Paulo estava anunciando ali. Nessa sua defesa, ou nós preferimos chamar, nesse testemunho que o apóstolo Paulo deu, Paulo declarou doutrinas importantes aqui, irmãos. Se os irmãos olharem, por exemplo, no versículo 18, ele vai dizer: para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus.
a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, a pregação de Jesus, para que houvesse arrependimento, para que passasse a confiar na obra redentora de Jesus Cristo. Veja o versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Todos os ensinamentos de Jesus nós vemos destacados aqui. Veja o versículo 23. Isto é, que Cristo, que Paulo mesmo disse, olha, os profetas anunciaram isso. Isso o que, irmãos? Que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo fala aqui de uma das doutrinas mais caras do cristianismo, que é a ressurreição. Mas os irmãos sabem, nós estamos aqui dentro de um contexto, de uma cultura grega, onde falar de ressurreição era piada para eles. Mas Paulo faz questão de destacar aqui essas doutrinas. E Paulo, quando dá o testemunho, ele estava falando, ele dá o testemunho dessas doutrinas, dessas verdades que Paulo sempre pregava e que a Bíblia tanto destaca, tanto ressalta para nós, cristãos. Vejam que, mas para aquela pessoa que estava ouvindo ali, para aquele governador romano, aquilo era loucura. Aquilo era piada, aquilo era loucura. Vejam que Festo era um homem sem conhecimento das coisas espirituais. E por isso ele chega, então, a essa conclusão e afirma que Paulo, ao invés de estar ali na prisão, deveria estar no hospício, porque ele não tinha conhecimento nenhum, irmãos, das coisas espirituais. Vejam que no versículo 25, Paulo responde aqui com calma, com absoluta sobriedade. Veja o que ele diz no versículo 25. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Veja que Paulo responde dessa maneira e vai argumentando nas suas palavras, que eram palavras de verdade, porque a palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, irmãos. Nesse mundo tão louco, tão cheio de fake news, de afirmações, essa é a verdade, é Jesus Cristo. É a palavra que nós devemos defender, e Paulo defendia, dava como testemunho. Esses dias eu estava dando carona para a Gi, para a Imaculada, e eu estava comentando sobre um filme que surgiu agora, Não Olhe para Cima. É uma sátira, é uma comédia, cheia de situações ali apocalípticas, é verdade, mas trata de uma das coisas que predominam muito nos dias de hoje, fake news. O que é que nós estamos dando valor? O que é que nós estamos dando ouvidos? Quais são as coisas que predominam? Quais são as informações que estão sendo destacadas no mundo, irmãos? Quais são os valores que estão sendo tratados nesse mundo de hoje? E nós, irmãos, como crentes em Cristo Jesus, nós vemos a palavra de Deus que é atual, ela não precisa ser atualizada. Algum tempo atrás, um herege disse aí que ela precisava ser atualizada. Nós estamos vendo verdades aqui que precisam ser defendidas. Verdades para os dias de hoje. Verdades que nós precisamos defender e que Paulo defendeu com coragem ali, naquele testemunho que ele deu. Vejam que quando Paulo afirma isso, eram verdades que Festo não conhecia, mas que havia pessoas ali naquele local que conheciam muito bem
essas coisas que Paulo afirma. O rei Agripa era um rei judeu. Ele conhecia do Novo Testamento, o Antigo Testamento. Ele conhecia das coisas que aconteceram por causa do Nazareno. O rei Agripa, como judeu, ele acompanhou os acontecimentos que levaram à morte na cruz de Jesus Cristo, o Nazareno. Há historiadores, inclusive, que afirmam que, nesse período, dezenas de milhares de judeus se converteram ao cristianismo e foram acontecimentos públicos que o rei teve acesso, que o rei teve conhecimento, e Agripa, pelo menos, havia ouvido falar sobre esses acontecimentos, havia ouvido falar sobre aquele homem, Jesus Cristo, que tanto mudou, né, como nós sabemos, mudou o mundo por causa dos seus ensinamentos, por causa da sua obra na cruz do Calvário. Vejam que dos versículos 27 a 29, nós encontramos agora a reação de Agripa, do rei Agripa. No caso de Festo, a reação foi espontânea ali, chamando Paulo de louco, mas no caso de Agripa, foi Paulo que suscitou, foi Paulo que se dirigiu a ele, dando uma resposta. Veja aí no versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acredita. Agripa era judeu, irmãos. Se Agripa dissesse que não acreditava, imagine Agripa ali diante do sinédrio, diante das autoridades judaicas, ele dizer que não acreditava nos profetas. Mas se ele dissesse que acreditava, ele estava dando toda a sustentação do testemunho do apóstolo Paulo, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse quando ele se expressa para aquela plateia tão seleta, como eu disse, a nata da sociedade daquela região. Vejam, irmãos, diante dessa pergunta incômoda que Paulo fez, vejam que ele fica como se atordoado, e vejam que Agripa responde no versículo 28, por pouco me persuades a me fazer cristão. É muito interessante essa afirmação do rei Agripa. Alguns estudiosos acreditam que essa não é a tradução ideal. A tradução que muitos recomendam é: com tão pouco tempo, queres me persuadir a me tornar um cristão? Alguns estudiosos, eles apresentam essa tradução. Mas, de uma maneira ou de outra, irmãos, vejam que essa é uma manifestação do rei Agripa, e que o testemunho do apóstolo Paulo confrontaram também o rei Agripa a ponto dele afirmar isso. Seja uma tradução a outra, como se Paulo quase o persuadisse a se tornar um crente, a se tornar um cristão. Paulo não titubeou diante daquele diálogo ali com o rei Agripa, e vejam que ele afirma no versículo 29, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu, exceto essas cadeias. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que, se Deus permitisse que todos vocês que estão me ouvindo, o rei, o governador, aquela liderança judaica, todos eles se tornassem crentes em Cristo Jesus. Ele diz, exceto essa prisão, né? Mas que vocês se tornassem todos crentes em Cristo Jesus. Vejam que, além da confiança de Paulo, que Paulo expressa, irmãos,
com ousadia. Vejam que Paulo dá o testemunho de Cristo, prega, ele dá testemunho do seu Jesus com ousadia, com coragem, mas também, irmãos, com misericórdia. O desejo de Paulo no seu coração era que aqueles homens se convertessem a Cristo, conhecessem a maior coisa que pode acontecer num indivíduo, num ser humano, que é conhecer a Cristo. Não há riqueza maior, nós sabemos disso. Não há riqueza maior, não há título no mundo, irmãos. Não há título no mundo de rei, de governador, de nada que seja mais rico, que seja mais precioso do que conhecer Jesus Cristo, de ser um filho de Deus. Vejam, irmãos, que o texto bíblico dos versículos 30 a 32, nós vemos aqui o veredito daquelas pessoas que estavam ali, governador, rei. Qual foi o veredito? Diante daquele testemunho de Paulo, tão contundente, tão vivo, tão sincero, tão poderoso, com tanta autoridade, Agripa simplesmente não teve o que dizer. Ele se levanta, imagine os irmãos a situação, estavam ali aquelas autoridades, eles se levantam como se dissesse assim, está encerrada a sessão, está encerrado esse momento, e eles então, quando eles saem, eles vão conversando entre si, o governador, o rei, ali as autoridades, e aí nós vemos no versículo 31, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou prisão. Ou seja, Paulo era um inocente. Paulo não deveria estar ali sendo julgado por pregar aquilo que os profetas pregaram, por falar aquilo que toda a Bíblia no Antigo Testamento falava, pregava, fala, né? Porque o Antigo Testamento está aí para comprovar a pregação dos profetas. E Paulo só fazia isso, irmãos. Não afligiu a lei em nenhum momento. Apenas pregou o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Vejam que então Agripa, versículo 32, então Agripa se dirigiu à festa e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado a César. Ou seja, Paulo, como romano, ele tinha apelado a César, era um direito de um romano apelar a César para ser julgado diante de César. Então, essa era a única razão. Se Paulo não tivesse feito isso, ele poderia ser solto ali naquele momento, porque não havia nada que fizesse com que Paulo estivesse preso. Ele só pregou o evangelho, ele só falou de Cristo Jesus. Nós falamos nas oportunidades anteriores, irmãos, que Festo ele estava numa situação complicada, porque ele estava ali como um prisioneiro inocente, e como nós vemos aí, Paulo havia apelado para César. Se você voltar lá no capítulo 25, no versículo 11, você vai ver esse apelo de Paulo a César, mas a verdade é que Paulo era um homem inocente. E nós vemos aqui, irmãos, um relato, né, nesse diálogo, nesse testemunho de Paulo, nesse diálogo das autoridades, nós vemos como essa audiência perdeu o caráter formal com aquelas intervenções, pela iniciativa de Paulo confrontar o rei Agripa, mas vemos aqui, irmãos, algo que fica muito claro, essa firmeza do apóstolo Paulo, em dar o seu testemunho. Esse era o objetivo de Paulo. Mais uma vez, eu ressalto, o objetivo de Paulo era dar testemunho de Cristo diante das autoridades. E, diante disso, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida. Lembrem-se do título do nosso sermão de hoje, do nosso culto de hoje. Você tem uma missão em 2022.
Prestem atenção para essas lições, à luz desse texto que nós lemos, irmãos, à luz desse texto que nós consideramos aqui nesta manhã. A primeira lição diz respeito ao fato de que o Evangelho, como dissemos no início, é loucura para os que não conhecem a Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Os seus amigos, existem amigos seus, existem colegas de trabalho, existem chefes seus, existem vizinhos seus, que acham que vocês são loucos. Eles acham que vocês são loucos por causa, no primeiro domingo do ano, 9 horas da manhã, vocês estão aqui na igreja. Isso é loucura para eles. O Evangelho é loucura para os que não conhecem a Deus. Essa é a realidade que nós vivemos. Veja que reconhecer a vida de Jesus é loucura para as pessoas que vivem sem considerar as coisas espirituais, as coisas que transcendem as coisas corriqueiras. Porque se nós olharmos para fora, irmãos, no trabalho, no supermercado, nas atividades diárias, coisas corriqueiras, quando as pessoas imaginam que nós separamos tempo para vir à igreja, para sentar e ouvir o Evangelho, eles acham uma loucura, irmãos. Como o próprio Paulo afirma no começo da sua carta aos Coríntios. É isso que eles pensam de vocês. É isso que eles pensam de nós. Isso é loucura para os que creem. Muitas pessoas vão nos considerar assim loucos. É porque é muito difícil, irmãos, as pessoas compreenderem como nós podemos nos consagrar a Deus. Como confiar. Como nós fazemos, colocamos a nossa confiança nas mãos de Deus. E as pessoas consideram isso loucura, mas, como diz a palavra de Deus, aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Outra lição para a nossa vida é que esse texto nos ensina acerca da ousadia que nós devemos ter nas várias situações como esta que Paulo passou aqui. Você tem uma missão para 2022. Mas você vai passar por situações complicadas. Talvez você seja tímido, seja tímida em falar de Cristo às outras pessoas. Mas o que nós vemos aqui nesse texto, e aqui nós tratamos de uma audiência pomposa. Nós tratamos de uma audiência da nata da sociedade, estava presente ali, diante daquele homem que estava preso, e aquele homem que estava preso, ele não titubeou, ele não teve vergonha, ele não teve medo, irmãos, ele deu a testemunho de Cristo com toda ousadia e coragem. E ali estava aquele homem baixinho, de careca, pernas tortas, é o que diz a tradição a respeito de Paulo. Essa era a figura do apóstolo Paulo. A tradição aponta para essa figura, e ele ali, diante daquelas autoridades, sem titubear, ele dá o seu testemunho. É impressionante que Paulo não temeu, mas confrontou aquelas autoridades. Irmãos, que Deus nos dê essa disposição, porque muitas vezes a posição de crentes, a posição de homens de Deus, de mulheres de Deus, é que temem pessoas, homens. E a Bíblia nos exorta, irmãos, a não temermos a homens.
a não temermos a homens, mas o nosso temor é a Deus. É por isso que de qualquer situação, e quando eu digo nós temos essa missão em 2022, é que diante de qualquer situação, nós não temermos a homens, mas obedecermos a Deus. Falarmos das maravilhas de Deus às outras pessoas. Outra lição para a nossa vida é acerca do contraste entre os valores desse mundo e os valores cristãos. Vejo que nós vemos isso aqui na reação de Paulo, diante da reação do rei Agripa, porque ali estava o rei com toda a sua pompa, e Paulo, um prisioneiro, com toda a humildade, ele diz: quem dera, eu oro a Deus, para que você, rei Agripa, seja muito mais do que um rei. A sua posição, é isso que Paulo está dizendo, a sua posição de rei não vale nada se você não é temente a Deus. Foi isso que Paulo disse. Eu oro a Deus que não só você, ó rei, mas todos os que estão me ouvindo fossem como eu, ou seja, um filho de Deus, um salvo, um crente em Cristo Jesus. Porque na avaliação do apóstolo Paulo, o estado dele era de muito mais bem-aventurança. Ele, aquele prisioneiro ali, quem sabe com aquelas roupas sujas, desgastadas pela prisão, acorrentado, quem sabe, mas ele diz assim: olha, a minha posição é de muito mais bem-aventurança do que vocês que estão aí nessa pompa. É isso que Paulo diz. Porque ele sabia o maior valor que existe é ser um filho de Deus, é ser um salvo em Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça também, irmãos, porque às vezes nós não reconhecemos isso na nossa vida. E aí ficamos olhando outras pessoas, outras situações, talvez até com inveja, e esqueçamos, não nos esqueçamos, que nós somos filhos de Deus, nós fomos colocados, como diz Paulo em Efésios, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E às vezes nós não reconhecemos isso, nós não damos o devido valor. Quero tratar rapidamente também, irmãos, sobre essa resposta do rei Agripa. Não podemos ficar aqui em silêncio com relação a isso. Porque veja que o rei Agripa, ele diz que quase foi persuadido a se tornar crente. Como é que é essa história? E muitos, inclusive, usam essas mensagens, exploram esse versículo, explicando que não adianta nada nós sermos quase cristãos. Na verdade, não é isso que Paulo está dizendo aqui. O rei Agripa, ele não era um quase cristão, mas quase o apóstolo Paulo o persuadiu a ser cristão. Agripa não era um quase cristão. Ele foi quase persuadido por Paulo a ser um cristão. E é bem diferente uma coisa da outra, irmãos. Veja que é bem diferente. Nada indica que o rei Agripa fosse alguém quase cristão. Na verdade, o que nós vemos aqui é que Paulo, ele quase, por causa do seu testemunho, da sua pregação, quase o convence. E a pergunta importante aqui nesse versículo: por que esse homem foi quase persuadido a se tornar um crente? Porque ele mesmo diz isso. Olha, eu quase fui persuadido a se tornar um cristão. Irmãos, esse homem, o rei Agripa, ele conhecia a lei, ele teve a oportunidade, ele certamente, como eu já afirmei aqui, conhecia os eventos com relação a Cristo,
né? Quando Jesus foi ali morto na cruz, os irmãos sabem que desencadeou uma série de situações. Os irmãos, muitas vezes não damos conta, mas naquele dia o céu se fechou, os mortos se levantaram, saíram andando pela cidade. Foi um evento onde pessoas foram convertidas, soldados que estavam ali diante da cruz foram convertidos a Cristo, e a morte de Cristo desencadeou uma série de acontecimentos. E o rei Agripa sabia disso, irmãos. O rei Agripa conhecia isso. E aqui nós podemos imaginar várias razões por que ele não se tornou um cristão. A primeira dela é a sua posição de rei. A sua posição de rei. Imagina, naquela época, um rei dizer assim, olha, a partir de hoje nós sabemos que nós vamos ter transformações ou mudanças das autoridades romanas somente lá pelo ano 300 depois de Cristo. Mas imagina o rei Agripa ali, logo depois de Cristo, dizer para as pessoas, olha, agora eu sou cristão. Seria ali, digamos, um escândalo para eles. Para nós, não. Para nós seria como a obra de Deus mudando o coração. Mas aquele homem, ele estava de olho na sua posição, a sua autoridade ali naquele momento. E é como muitas pessoas, né, que não podem abdicar de determinadas vidas por causa dos privilégios que elas têm. Nós sabemos disso. Muitas pessoas olham o Evangelho, acham até interessante, mas não querem abdicar dos seus privilégios. Outra razão que nós podemos oferecer estava sentada ao lado de Agripa. É a tal da Berenice. Essa Berenice aí, irmãos, os rumores, os historiadores afirmam que Agripa vivia uma vida incestuosa com essa mulher, com Berenice, que era, inclusive, a sua irmã, era um relacionamento incestuoso. E assim também, pessoas que ouvem o Evangelho, são quase persuadidos a serem cristãos, mas não se tornam cristãos, porque tem uma Berenice ao seu lado. Porque tem uma Berenice ao seu lado. Isto é, amam mais o pecado do que o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda há uma terceira razão que nós podemos considerar, ainda que ele não vivesse numa situação incestuosa, era o tipo da pessoa a qual Agripa comungava, ou seja, relacionamentos, irmãos. Quantas pessoas têm amigos, têm um grupo de amigos que vivem uma vida de pecado e essas pessoas não querem deixar essa vida. Eles são tão envolvidos nesse ciclo de amizades, nesse ciclo da sociedade, que eles não querem deixar esse tipo de vida. Então, vejo que a história afirma que Berenice, ela tinha casado com um tio, depois se separou, casou com outro, e hoje a história, a tradição, conta certamente que ela não era uma boa companhia. Ela gostava do pecado, ela gostava de uma vida promíscua. E o rei Agripa, então, gostava daquilo e não queria se afastar. Vive numa vida irregular, então, elas são barreiras que fazem com que pessoas não deixem essa vida. Vejam que, e a última que eu gostaria de trazer para os irmãos é a disposição e a determinação de Paulo para aquilo que era mais importante, irmãos, cumprir a sua missão. O apóstolo Paulo tinha uma missão. E o objetivo dele, irmãos, mesmo passando por prisões, por pressões, por situações complicadas, Paulo queria cumprir a sua missão.
Vejam que no versículo 32, algumas pessoas podem dizer assim, puxa vida, que vida do apóstolo Paulo, sofrimento. Se formos ler lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o seu currículo vitae, né, que ele dá lá o seu currículo de naufrágios, a prisões, chicotadas, fome, nudez, quantas e quantas coisas. Alguém pode pensar, puxa vida, que coisa, como Paulo pode passar por tantas coisas? Coitadinho. Irmãos, não fiquem com pena de Paulo. O apóstolo Paulo, essas coisas não eram importantes para Paulo. O que era mais importante era cumprir a sua missão. E eu vou terminar lendo, irmão, volte um pouco na sua Bíblia, no capítulo 21, no versículo 13. Talvez você tenha um pouco de pena, fica sentindo o que Paulo está passando. Olha o que o próprio Paulo diz. Capítulo 21, 13. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Essa era a postura de Paulo, irmãos. Isso é um exemplo para nós. Passamos o ano inteiro, procuramos fazer coisas diversas na nossa vida, mas não tomamos um tempinho para falar do amor de Deus. Fazemos coisas, várias coisas durante o ano, mas não sequer falamos da salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. Voltem mais um pouquinho aí, capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo diz, irmãos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Era isso que Paulo queria, irmãos. Esse era o objetivo de Paulo na sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? O que é que você tem como objetivo na sua vida? Você realmente ama Cristo? Você realmente acredita em Deus? Você realmente acredita que Deus salvou a sua vida do inferno? Qual é o objetivo da sua vida? Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, para que nós cumpramos a nossa missão, diante de tanto conhecimento da palavra, diante de tanta manifestação do amor de Deus na nossa vida, que nós não deixemos de cumprir a nossa missão na vida, de falar do amor de Cristo para as outras pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém.